Olá, eu sou a professora Ana Josefa e estamos aqui para mais uma aula de português língua não materna. Ora bem, na aula passada nós tivemos a ver como é que se construía uma história. Não sei se ainda te lembras, não é? Mas nós pegámos em várias frases e fomos construindo histórias a partir de um vídeo que tínhamos visto, não é? E lembras-te do que era essa história, do que é que falava? Pois é, era isso mesmo. Era uma história que falava da pesca, não é? De dois senhores que estavam a pescar e que um deles atirava uma bomba. Aliás, acabou por atirar mais do que uma bomba, não é? Atirava bombas para o mar, depois o peixe engolia as bombas e depois o que é que aconteceu ao peixe no final? Pois é, explodiu. Ora bem, então tínhamos uma tarefa, não é? Para casa, que era encontrar as palavras da família de explosão. Tens aqui o slide onde tens a palavra explosão. Consegues ver? Exatamente. Tens aqui bomba e explosão. Isto porquê? Porque foi a bomba que provocou a explosão. No fundo foi isso. Então, vamos ver que palavras é que tu, eventualmente, encontraste da família de explosão. Eu vou pôr ali no quadro. Aliás, no texto da aula passada, nós até vimos que o próprio texto já trazia lá algumas palavras, não é? Se estivesses atento, com certeza que até deste por elas. Então, tínhamos então a palavra explosão, não é? E podíamos ter a palavra explosivo. E também a palavra explodir, não é? Que é o verbo. Ora, estas três palavras que aqui estão são palavras da família de explosão. Estás a ver? Ora bem, hoje nós vamos continuar também a falar de histórias. Vamos construir histórias e vamos ver aquelas etapas que são necessárias para construir uma história. Lembras-te? Nós, na aula passada, quando fizemos a outra história, também vimos que as histórias podiam se dividir em três partes, não é? Então, o que é que nós encontramos em cada uma das partes? Na primeira parte, o que é suposto nós fazermos? O que é que nós temos que ter na primeira parte? Na primeira parte, nós temos a apresentação das personagens. Quem são as personagens, o que é que fazem, como é que são, não é? Depois, na segunda parte, temos então um problema para resolver, não é? E aí, nessa segunda parte, vamos ter a descrição do problema, o que é que acontece. E numa terceira parte, nós temos a solução para o problema que as personagens da história enfrentam. Então, vou descrever ali no quadro aquilo que nós temos que ter sempre, as três partes principais de todas as histórias, todos os textos narrativos, porque as histórias são textos narrativos, não é? Então, vamos aqui escrever. Então, temos aqui, na primeira parte, o que é que nós temos? Portanto, na primeira parte temos personagens, não é? Portanto, vamos dizer quem são, não é? Como são. Onde estão. Enfim. Portanto, vamos pôr os elementos que forem necessários para descrever a personagem. Depois, aqui numa segunda parte, temos então o problema. E, portanto, aqui, neste problema, normalmente há dificuldade, não é? E na terceira parte, nós temos então a solução.
Portanto, aqui o problema resolve-se. Ora bem, então, estas são as 3 partes que nós temos quando construímos uma história. E hoje também vamos construir uma história. Vamos construir uma história a partir de uma banda desenhada. Sabes o que é uma banda desenhada, não sabes? Então, uma banda desenhada é uma história contada com desenhos, não é? Em que tens várias vinhetas e elas todas juntas contam uma história. Repara bem nestas imagens que tens aqui, nesta banda desenhada. Tens aqui um urso, não é? Que parece que vai pescar. E o que é que ele usa ali para pescar? Parece que é uma aranha, não é? Sabemos é que no fim ele, de facto, consegue pescar o peixe. Bom, então, mas diz-me lá, que tipo de urso é que nós temos aqui? Nós, para contarmos a história, temos que dizer coisas sobre o urso. E vamos dizer que este urso é... O quê? Um urso de peluche? Achas que é um urso de peluche, aquele urso que nós vimos? Não me parece, pois não. Eu também acho que não. E também, achas que trata-se de um urso polar? Também não. Porque ele não é nada parecido com o urso polar. Os ursos polares são brancos e o urso que nós tínhamos ali na história era um urso castanho, não é? Ora, se não é um urso polar, isto quer dizer que também não vamos falar com certeza de frio, nem de neve, nem de gelo, não é? Porque o urso polar é que vive no Polo Norte, não é? E que está num clima onde há muito frio e há muito gelo, não é? Portanto, e onde neva. E este urso que nós vimos, no sítio onde estava, não tinha aspecto nenhum que houvesse lá neve ou coisa parecida. Tens ali imagens do Polo Norte, do que é neve, e ali uma menina cheia de frio, não é? Para perceberes o que é que essas palavras querem dizer, certo? Muito bem. Depois temos aqui, se reparaste bem na imagem, parecia que ele tinha uma teia de aranha. Portanto, que ele usava uma aranha como isco para pescar. Ora, então, tens aqui uma aranha. Sabes o que é uma aranha? Tens aqui a imagem de uma aranha. Temos um fio de aranha, porque ele usa o fio da aranha, não é? E como sabes, as aranhas fazem teias. E as teias são feitas com os fios que as aranhas fazem. Então, tens ali as imagens do fio da aranha, a teia da aranha e a própria aranha. E o que é que ele usou? Ele usou um ramo, não é? Para colocar o fio da aranha e depois ir pescar, não é? Um ramo de uma árvore. E, por acaso, a imagem que nós temos ali até tem um ramo que até tem lá uma teia de aranha, não é? Porque as aranhas também, por vezes, fazem as suas teias nos ramos das árvores. Ora bem, então agora, olha bem para esta história. Repara bem nos quadradinhos que nós temos aqui, porque isto é uma história aos quadradinhos, é uma banda desenhada, e vamos ver o que é que acontece em cada uma das partes da história, não é? Nós temos então o urso, que está ali, de boca aberta, a tentar apanhar uma aranha. E para que é que será que ele precisa da aranha? Portanto, ele tirou a aranha que estava pendurada num ramo, não é? E depois, com o fio da aranha, foi até ali ao pé do rio e usou a aranha como isco para conseguir apanhar o peixe. E, efetivamente, ele conseguiu apanhar o peixe, não é verdade? Então, agora vamos ver aqui as partes da história. Portanto, esta história, como vês, pela imagem que nós temos, o urso deve estar até perto de uma floresta onde há um pequeno rio onde ele pode pescar, não é? Então, agora, vamos ver aqui estas frases. Será que são frases mesmo? Ora bem,
quando começamos uma história, normalmente começamos com era uma vez, não é? E então nós podemos dizer era uma vez um urso, não é? E como é que era este urso? Antes de vermos aqui as frases todas, vais olhar melhor para a imagem para ver como é que era este urso. Já vimos que ele não era o urso polar, portanto não era branco, também não era, também não era um urso de peluche. Então como é que era este urso? Era um urso o quê? Então nós temos, que palavras é que vamos usar? Temos um urso, não é? Este urso como é que ele é? É castanho. É um urso castanho, muito bem. E o que é que se passa com ele? Ele tem fome, não é? Precisa de comer, é um animal grande e precisa de comer. E não te esqueças que o urso é um animal selvagem, não é? E os animais selvagens têm que arranjar a sua própria comida, porque não têm ninguém que lhes vá lá pôr a comida para eles comerem, não é? E então aqui o urso tinha que arranjar maneira de se alimentar. E então resolveu ir à pesca. Ele foi pescar. E o que é que ele usou para pescar? Usou uma aranha, não é? E então usou a aranha e um raminho de uma árvore, não é? E depois ele conseguiu ou não conseguiu pescar? Portanto, temos a aranha por sua vez tinha um fio, não é? Porque foi com aquele fio que ele conseguiu depois pôr a aranha lá no rio para apanhar o peixe, não é? E depois, portanto, ele conseguiu pescar e no fim, depois de pescar, conseguiu o que queria, resolveu o seu problema, conseguiu comer. Pronto. Então, estas palavras que estão aqui, nós vamos precisar delas para organizarmos o nosso texto. E vamos então ver aquelas frases que te mostrei há pouco, que ainda não são bem frases. Isto porquê? Porque, repara, nós temos aqui palavras, porque para termos uma frase nós precisamos de uma coisa muito importante, que é o ponto final. A frase, para ser completa, para ser considerada uma frase, tem que ter pontuação. E estas que nós temos aqui não têm pontuação. É como se fossem apenas conjuntos de palavras. Pois temos ali, era uma vez, então, era uma vez um urso grande e castanho, ele precisava de comida, ele viu uma aranha, a aranha estava num ramo de árvore, o urso usou a aranha e o seu fio para pescar, o urso pescou um peixe, o urso comeu o peixe. Não é? Portanto, temos estas frases que se relacionam com aquilo que aconteceu na história que nós vamos ter que organizar, não é? Então vamos expor a primeira frase. Era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida, não é? Porque nós temos ali, portanto, tínhamos na frase anterior, não é? Que tínhamos um urso grande e castanho, para não estarmos a repetir outra vez que o urso precisava de comida, não é? O urso precisava de comida, vamos utilizar a palavra que. Este que aparece ali a vermelho, serve exatamente para ligar as duas ideias que nós tínhamos aqui para a primeira frase do texto. Porque assim evitamos a repetição da palavra urso, não é? E então, o que é que aconteceu a seguir? Repara, nas frases que nós tínhamos, era uma vez um urso grande e castanho, ele precisava de comida. E então nós aqui temos, era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida. Portanto, o que vai juntar estas duas frases para se tornarem numa só. E depois temos, ele viu uma aranha, a aranha estava num ramo de árvore. E então, portanto, isto foi o que aconteceu a seguir. Então vamos continuar e então vamos utilizar ali outra palavrinha, que é a palavra depois, para dar a ideia da sequência, não é? Então, depois, ele viu uma aranha que estava num ramo de árvore, não é? Depois, a seguir, o que é que temos? Temos
o urso usou a aranha e o seu fio para pescar. Não é? E depois temos o urso pescou um peixe e o urso comeu um peixe. Vamos ver como é que então fica organizado a seguir. Então, não é? O urso usou a aranha e o seu fio para pescar. Então vamos ver o que já temos aqui. Era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida. Depois ele viu uma aranha que estava num ramo de árvore. Então o urso usou a aranha e o seu fio para pescar. E depois? O que é que aconteceu no fim? O urso pescou um peixe, ele conseguiu pescar. O urso comeu o peixe. Mas naturalmente que não vamos utilizar estas duas frases repetindo constantemente as mesmas palavras, não é? Não vamos pôr o urso pescou um peixe, o urso comeu o peixe. Então, como é que vamos pôr? Então, temos ele, para não estarmos a repetir novamente a palavra urso, porque sabemos que estamos a falar do urso, ele pescou um peixe e comeu. Este o que aparece aqui está a substituir a palavra peixe, para não repetirmos outra vez a palavra peixe, não é? Porque senão, depois tínhamos aqui, ele pescou um peixe e comeu o peixe. Para não termos assim dessa forma, então fica o texto assim. Está bem? Ok. Então agora temos aqui o texto todo com o título. Temos aqui o título de Urso Pescador e agora vais ouvir o texto todo completo. Vamos pôr aqui o áudio. Urso Pescador. Era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida. Depois, ele viu uma aranha que estava num ramo de árvore. Então, o urso usou a aranha e o fio para pescar. Ele pescou um peixe e comeu-o. Ora bem, olhando para este texto, parece que, se calhar, temos que pensar um bocadinho. Será que este texto tem as 3 partes? Porque nós falámos em 3 partes e aqui só aparecem 2 parágrafos. Será que este texto tem algum defeito? Pois é. Então vou-te deixar a pensar nisso. Vais pensar o que é que está a acontecer com este texto, se este texto, apesar de ter 2 parágrafos, se tem as 3 partes ou não tem. Sim? E isso é o que tu vais ficar a pensar para a próxima aula. E agora, a seguir, vamos ver uma outra história, que já não tem a ver com ursos, já não tem a ver com peixe, já não tem nada a ver com a pesca. Portanto, aqui vamos mudar de história. Vamos continuar a ver a história, a organização das histórias, mas vamos mudar de história. Pois é. Então, nós vamos tratar agora de uma história que fala de uma vaca. De uma vaca que tem os gostos assim, diferentes. E então, nós vamos ver essa história da vaca. Vamos completar portanto, a história tem algumas frases em falta e aquilo que nós vamos fazer vai ser completar o texto com essas frases que faltam. Vamos ler primeiro sem as frases e vamos ver o que é que falta para nós podermos completar ali. Quais são as frases que ficam melhor em cada um dos espaços. Então, vamos lá. Então, temos ali. Era uma vez uma vaca que vivia numa vacaria com outras vacas. Comia erva e dava leite. Mas à noite, enquanto todas as outras vacas estavam caladas, esta vaca só mugia. A vaca mugia toda a noite. O dono da vacaria não conseguia dormir. E vamos ver o que é que falta ali. E o pior é que, por causa disso, davam cada vez menos leite. O dono da vacaria já andava desesperado. E, por vezes, sonhava acordado com bifinhos tenros. Ora bem, então vamos ver o que é que nós podemos colocar aqui nestas frases, não é? Portanto, temos aqui ao lado, não é? As várias hipóteses. A vaca estava calada, as outras vacas também não.
até já estava a pensar em matar a vaca, pelos vistos gostava de música. Então vamos lá ver. Então, era uma vez uma vaca que vivia numa vacaria com as outras vacas. Comia erva e dava leite. Mas à noite, enquanto todas as outras vacas estavam caladas, esta vaca só mugia. A vaca mugia toda a noite. O dono da vacaria não conseguia dormir. E então? E era só ele que não conseguia dormir? Não. As outras vacas também não conseguiam dormir. E o pior é que por causa disso davam cada vez menos leite. Como dormiam pouco, também davam menos leite. O dono da vacaria já andava desesperado. E então, desesperado, o que é que ele pensou em fazer? Até já estava a pensar em matar a vaca. E por vezes sonhava acordado com bifinhos tenros. Sabes o que é um bife? Olha ali. Tens ali um bife. Um bifinho tenrinho. Portanto, o dono da vaca já estava a pensar, como aquela vaca estava ali a causar alguns problemas, enfim, se matasse a vaca podia comer os bifinhos. Então agora vamos continuar a história. Então, até que, num fim de semana de agosto, houve festa na aldeia. Ao fim do dia, começou a tocar a banda filarmónica. A banda tocou até às 2 da manhã. O dono da vacaria não gostava de festas e foi para a cama cedo. Na cama, com as janelas abertas por causa do calor, ouvia a banda a tocar. Mas o melhor de tudo é que não ouvia a vaca mugir. Pois falta ali qualquer coisa. Não tugia, nem mugia. Daí em diante, o dono da vacaria, quando chegava à noite, punha na vacaria um rádio a pilhas a tocar baixinho. A vaca nunca mais mugiu. Pois vamos ver o que é que falta ali. E todos, vacas, bois e dono, passaram a dormir em paz. Ora bem, então vamos ver o que é que nós vamos utilizar aqui para completar a frase. Então vamos lá ver. Então, temos aqui, até que num fim de semana de agosto houve uma festa na aldeia, ao fim do dia começou a tocar a banda filarmónica. Depois já vamos ver o que é que esta palavra significa. O que é? A banda tocou até às 2 da manhã. O dono da vacaria não gostava de festas e foi para a cama cedo. Na cama, com as janelas abertas por causa do calor, ouvia a banda tocar. Mas o melhor de tudo é que não ouvia a vaca a mugir. Então, o que é que vamos colocar aqui? A vaca estava calada, as outras vacas também não, até já estava a pensar matar a vaca, pelos vistos gostava de música. Repara, há duas frases aqui que já foram utilizadas e, portanto, podemos já deixá-las de parte. Então, aqui, ela não tugia nem mugia, então, quer dizer que a vaca estava calada. Portanto, a vaca, quando ouviu a música da banda filarmónica, ficou caladinha. Não tugia nem mugia. Depois, daí em diante, o dono da vacaria, quando chegava à noite, punha na vacaria um rádio a pilhas a tocar baixinho. A vaca nunca mais mugiu. E então, o que é que nos falta? Exatamente esta frase. Pelos vistos, gostava de música. E todos, vacas, bois e dono, passaram a dormir em paz. Então, esta vaca é uma vaca, enfim, com os gostos especiais, não é? Então, tens aqui um rádio a pilhas. Para o caso de não saberes o que é um rádio a pilhas, tens ali a imagem de um rádio a pilhas e tens também uma banda filarmónica. Uma banda filarmónica tem um conjunto de músicos que tocam, não é? E temos ali, então, as pessoas a desfilar pela rua, a tocar. E faziam uma grande festa, não é? Ora bem, então agora vamos ouvir o texto todo completo. Vamos lá, então. A vaca que mugia demais. Era uma vez uma vaca que vivia numa vacaria com outras vacas. Comia erva e dava leite. Mas, à noite, enquanto todas as outras vacas estavam caladas, esta vaca só mugia. A vaca mugia toda a noite. O dono da vacaria não conseguia dormir. As outras vacas também não. E o pior é que,
Por causa disso, davam-me cada vez menos leite. O dono da vacaria já andava desesperado. Até já estava a pensar em matar a vaca. E por vezes sonhava acordado com bifinhos tenros. Até que, num fim de semana de agosto, houve festa na aldeia. Ao fim do dia, começou a tocar a banda filarmónica. A banda tocou até às 2 da manhã. O dono da vacaria não gostava de festas e foi para a cama cedo. Na cama, com as janelas abertas por causa do calor, ouvia a banda tocar. Mas o melhor de tudo é que não ouvia a vaca a mugir. A vaca estava calada, nem tugia nem mugia. Daí em diante, o dono da vacaria, quando chegava à noite, punha na vacaria um rádio a pilhas a tocar baixinho. A vaca nunca mais mugiu. Pelos vistos, gostava de música. E todos, vacas, bois e dono, passaram a dormir em paz. Muito bem. Vês, tens aqui a história completa, não é? Com as partes. Aqui também tens uma história organizada e que tens aqui 4 partes. Tens uma primeira parte em que se apresenta, digamos aqui, a personagem principal, que era aquela vaca, não é? Era uma vez uma vaca que vivia numa vacaria com outras vacas, comia erva e dava leite. Essa parte era igual às outras, não é? Mas depois havia outras situações. O problema, não é? Começa aqui. É que esta vaca mugia toda a noite. Portanto, aquela parte do problema. E então, ali temos o problema e a partir, mais ou menos, do 3º parágrafo, nós começamos a ter a solução para o problema, não é? Porque houve um acontecimento, que foi a festa da aldeia, que veio, de alguma forma, trazer a solução para aquela situação da vaca. E então temos ali a banda filarmónica, tocou e a vaca ficou calada toda a noite. Portanto, a vaca, diz ali, nem tugia nem mugia. Quer dizer que não fazia barulho, não incomodava ninguém, estava quietinha e caladinha, não é? Portanto, nem tugia nem mugia, quer dizer isso mesmo, que está ali quietinho e caladinho e que não incomodava ninguém. E então o dono da vacaria encontrou uma solução, que era arranjar um rádio a pilhas, não é? E pô-lo a tocar toda a noite para que a vaca então pudesse estar toda a noite quietinha, não é? E não incomodar os outros e todos poderem dormir em paz, inclusivamente ele, o dono da vacaria, não é? Ora bem, então, tu podes achar estranho, mas as vacas, pronto, esta vaca gostava de música. Mas há outras situações em que isso acontece. E então eu vou-te mostrar aqui um vídeo em que estão 2 senhores a fazer um concerto para as vacas, por assim dizer. Vais ver com muita atenção. Eu vou-te deixar a ver este vídeo. Vou colocá-lo e vais ficar a ver, está bem? E então, depois, com muita atenção, vamos pôr aqui o vídeo a correr. Está bem? E assim, despeço-me enquanto tu ficas a ver o vídeo a correr. Está bem? Ficas a ver o vídeo e a nossa aula termina por aqui.